Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma semana de vídeos. Hoje, segunda-feira, 10/8/2020, nós vamos começar então com o nosso primeiro vídeo, que será de geografia. Eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação que eu vi vocês no sábado, porque nós nos vimos, né? Então, quem ainda não assistiu os vídeos de sábado, as postagens de sábado, dia 8, fazendo favor de assistir, porque tem atividades para serem feitas, inclusive uma produção de texto que amanhã nós vamos ter a oportunidade de estar ouvindo na live, tá bom? Geografia hoje, nós vamos dar continuidade aí, né? A última matéria que a gente viu foram os povos africanos. Vocês deveriam ter feito uma atividade lá no site. Deixa eu só ler aqui o nome do site. Comunidade conta suas próprias histórias, que é o Brasil de Fato, sobre quilombos. O quilombo que tem aqui em Pinhões, em Santa Luzia. Então, eu deixei uma atividade, depois que a gente leu aí os povos africanos, para vocês irem no site, ler a atividade, para entender um pouquinho como que funciona a vida no quilombo, para poder estar respondendo a atividade que estava lá na próxima página. E com isso, nós já vamos adiantar também o próximo exercício que eu vou deixar hoje. Por quê? Na página 107, que vai ser o exercício que eu vou deixar, 107 e 108, presta atenção, meus queridos, vocês não precisam fazer a questão 8, tá? Por quê? Porque a questão 8, ela era uma pesquisa que nós deveríamos fazer, né, na internet, da nossa sala de aula, da escola e do município. Eu não quero essa questão, tá? Então, a questão 8 eu estou pulando. Vocês vão fazer para mim a questão 9, A e B, a questão 10, a questão 11, A e B. Só que aqui na questão 9, na letra B, tá pedindo para a gente pesquisar um quilombo que exista, né, na unidade federativa em que a gente reside, ou seja, no nosso estado. E quem já leu, e eu acredito que todos já devam ter ido lá no site Brasil de Fato, e leu a reportagem sobre o quilombo de Pinhões, vai poder registrar as descobertas que fez pesquisando esse site, tá? Com essa reportagem de Pinhões. Então, já tá mastigadinho aí, tá? A gente que já fez a atividade do povo africano, que tinha que pesquisar o quilombo, agora vai só complementar aqui a questão 9, a letra B, tá bom? Então, assim, já tá meio caminho andado. Então, o que a gente vai ver em geografia hoje? A gente vai ver os outros imigrantes. Lembrando que a gente já falou do povo indígena, europeu e africano. Só que agora a gente vai ver os outros imigrantes, tá? E isso começa lá na página 105. Então, já peguem o marca-texto de vocês aí. Outros imigrantes. Antes da gente começar, eu preciso saber, você sabe o que é imigrante? É aquele que imigra, ou seja, é aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir, morar ou trabalhar. Então, o que vem a ser um imigrante? É uma pessoa que está deixando o seu país de origem e está vindo para um outro país. Com qual objetivo? Com o objetivo de morar ou trabalhar, tá bom? Então, a gente vai ver agora por que esses outros estrangeiros deixaram o seu país para vir para o Brasil. Você já ouviu falar de alguma pessoa que veio de outro país e acabou escolhendo permanecer vivendo no Brasil? Isso acontece no nosso país desde o século XIX, quando os outros povos, além dos portugueses e africanos, começaram a imigrar para o nosso país. Isso auxiliou na construção das características físicas e culturais diferentes daquelas que constituíam os primeiros povos que habitaram o nosso território. Então, a gente vai grifar aí o segundo parágrafo todo da página 105, que está falando pra gente que essa questão da imigração, ela acontece desde o século XIX, tá?
que, além dos povos portugueses e africanos, começaram a emigrar para o nosso país outros povos que também constituíram para a formação das nossas características físicas e culturais. A partir de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, a qual proibiu o tráfico de escravos, fez com que o governo brasileiro adotasse medidas para que novos trabalhadores de outros países viessem trabalhar em terras brasileiras. Gente, essa lei ela é importante, porque ela proibiu o tráfico de escravos. Beleza? Tá. Em 1850. Em 1888, a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, certo? Então, a pessoa que fosse negra, ela não seria mais escrava, devido à sua cor da pele. Beleza? Foi uma lei que favoreceu os escravos? Favoreceu. Mas foi uma lei que não pensou nas consequências que isso podia trazer. Por exemplo, deu liberdade para todos os escravos. Onde esses escravos iriam morar agora? Do que esses escravos iriam viver? Foi por isso que começou a existir os morros, as favelas. Por quê? Os escravos saíram das fazendas. Aqueles que tinham condições, que estavam mais fortes, mais saudáveis, foram em busca do quilombo. Mas aqueles que já estavam mais velhos, mais cansados, ou que não queriam enfrentar essa jornada, essa aventura para buscar um quilombo, eles iriam ficar onde? Porque na fazenda eles não podiam ficar mais, não podiam permanecer. Então eles começaram a fazer os barracos de madeira nos morros. Então daí começou-se, se a gente for parar para pensar, as primeiras favelas. Então, a princesa Isabel, ela teve um ato nobre de dar a liberdade aos escravos, mas essa liberdade, ela não foi pensada. O que iam fazer com aquele tanto de escravo nas ruas, né? E aí, com essa lei que proibiu o tráfico de escravos, eles já tiveram que começar a trazer outras pessoas para trabalhar na lavoura da cana, do café, né? Na questão Minas e São Paulo, elas eram conhecidas como Minas, a produtora de leite, e São Paulo, a produtora de café. Então, tinha que ter mão de obra para trabalhar nesses lugares. Então, essa lei, ela fez com que novos trabalhadores, a Lei Eusébio de Queiroz, viesse trabalhar aqui no Brasil. Então, na hora que eu falo que imigrante é aquela pessoa que deixa o seu país de origem e vem para um novo país com a intenção de morar ou trabalhar, é porque esses estrangeiros deixaram o seu país de origem e vieram para o Brasil em busca de trabalho, tá bom? Então, nós também vamos grifar o terceiro parágrafo que fala da Lei Eusébio de Queiroz. Os povos de outros continentes, principalmente da Europa, foram incentivados a construir uma nova vida no Brasil e a trabalhar nos campos e cidades. Assim, portugueses, italianos, poloneses, russos, espanhóis, alemães, sírios, libaneses, entre outros, estabeleceram-se no país. Posteriormente, já no século XX, árabes e japoneses também migraram para o Brasil. E assim como os outros imigrantes trouxeram seus costumes, suas crenças e suas ideias para o nosso território. Eu vou dar dois exemplos aqui de imigrantes que vieram com muita força para o nosso país, né, para o nosso território, e trouxeram consigo as suas culturas, suas características, que influenciaram diretamente na nossa cultura também, na formação da nossa cultura. Por exemplo, os povos japoneses e os povos italianos. Em São Paulo tem o bairro do Bexiga, que, como eu posso dizer, abriga ali os italianos. Há uma grande concentração de italianos no bairro do Bexiga, em São Paulo. Quando você chega lá, você parece que está num pedaço da Itália, tá? Tudo ali remete à Itália. Eles andam vestidos como os italianos, eles têm as culturas da Itália, eles trouxeram com eles e eles comemoram aqui no Brasil. Então, o bairro do Bexiga, ele lembra muito um pedaço da Itália. Assim como também acontece com o bairro da Liberdade, também em São Paulo, onde abriga uma concentração muito grande de japoneses,
tá? É um lugar de São Paulo, o bairro da Liberdade, que você acha que está no Japão. E o bairro do Bexiga você acha que está na Itália, tá? Porque são povos que vieram desses países para vir para o nosso país em busca de quê? De trabalho e de moradia, né? Tem uma imagem aqui na página 105 que mostra pra gente, né? A diversidade física do povo brasileiro é uma marca do nosso país. E é mesmo, a gente já tem visto isso aí ao longo aí da matéria, né? Já na página 106 fala pra gente o seguinte: os brasileiros em movimento. A população brasileira é formada por diversos povos que, em diferentes momentos da história, chegaram a essas terras. Atualmente, o Brasil continua atraindo pessoas de outros países que buscam uma vida melhor do que as que têm nos seus locais de origem. Então, pode grifar aí, o primeiro parágrafo da página 106. De acordo com os dados da Polícia Federal Brasileira, entre os anos de 2010 e 2017, foram realizados quase 450 mil registros de imigrantes em nosso país. E quase 40% desse número é formado por mulheres. A maior parte desses imigrantes vieram do Haiti, Bolívia, Colômbia, Argentina, Cuba e China. Com a recente crise na Venezuela, também estamos recebendo bastantes imigrantes de lá. E os dados indicam que cerca de 35 mil venezuelanos chegaram em nosso país. O brasileiro não recebe apenas pessoas de outros países. Dentro do próprio território, a população também se movimenta em busca de oportunidades de estudo ou trabalho. Por exemplo, veja no mapa como se distribuem as migrações internas no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? O último parágrafo da página 106, nós vamos grifar até por exemplo, tá? Então, de o brasileiro até por exemplo. Por quê? Essa parte está falando pra gente que o Brasil, além de receber imigrantes, que são pessoas que deixam seu país de origem e vêm para o Brasil em busca de moradia e trabalho, o Brasil também ele faz a sua migração interna. O que vem a ser isso? É quando o brasileiro se desloca de um estado para outro, de um município para outro, de uma região para outra, mas dentro do Brasil. Ele não deixou de sair do Brasil. Isso aconteceu muito com a minha família. Por quê? Nós migramos de Minas Gerais para São Paulo. Ficamos lá 10 anos. E retornamos de volta para Minas Gerais. Então, naquela época, nós fizemos uma migração interna. Nós deixamos o estado de Minas Gerais e passamos a viver no estado de São Paulo. Por que aconteceu isso, professora, com a sua família? Porque o meu pai foi em busca de uma oportunidade melhor de emprego, tá? Nós deixamos tudo que tínhamos aqui para trás, né? A minha avó ficou tomando conta da casa dos meus pais, que hoje é no Conjunto Cristina, pertinho ali da nossa escola. A minha avó ficou tomando conta dessa casa, enquanto nós fomos para São Paulo em busca de uma vida melhor. Éramos eu e minhas irmãs muito pequenas, eu tinha 5 anos na época, quando isso aconteceu. E quando nós retornamos, meu pai já estava assim, com pouco tempo para aposentar, eu já tinha 15 anos, nós retornamos para Minas Gerais. Então, a minha família fez uma migração interna. Nós saímos de um estado e fomos para outro, mas dentro do Brasil, nós não deixamos o Brasil, tá? Então, essa migração interna, ela pode acontecer por motivos econômicos, quando a pessoa procura melhores condições de vida, ou por desastres ecológicos também. Por exemplo, o que aconteceu lá em Brumadinho, né? Que foi aquela tragédia da Vale. As pessoas que estavam ali, elas foram colocadas em outros lugares. Mas foi porque elas quiseram? Elas queriam deixar o lugar delas? Não. Elas foram obrigadas por causa de um desastre ecológico. Então, a migração interna, ela pode ter motivações de um desastre ecológico, onde você tem que deixar o lugar que você viveu, que não tem condições de você viver ali mais, ou por motivos financeiros, que você busca uma condição de vida melhor. Mas também pode ter a questão dos estudos, tá? Muitas pessoas saem de
cidades menores para vir, por exemplo, estudar aqui no estado de Minas Gerais. E acontece também da gente sair de Minas Gerais e estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Então, os motivos que podem fazer essa migração interna são vários, tá? Mas o que vocês não podem confundir, que a migração interna, ela acontece dentro do estado, dentro do nosso território, do nosso país. Eu posso ir de Minas para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, eu não deixando o país, o Brasil, eu estou fazendo a migração interna. A partir do momento que eu saio do Brasil e vou para outro país, eu estou fazendo a migração, eu estou fazendo a imigração. Aí eu estou deixando o meu país de origem e estou indo imigrar em outro país. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Assistam o vídeo se precisar novamente para poder entender o que é a imigração e o que é a migração interna, tá? São dois conceitos importantes que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? E o que vocês vão fazer para mim? O antes de seguir, que está na página 107 e 108, lembrando que eu não quero a questão 8 e lembrando que a letra B da questão 9, você já tem ela fresquinha na cabeça, tá bom? Um beijo e até a próxima.